Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa maratona. Estamos numa maratona aí de estudando para a prova para o exame de suficiência do CFC. O exame vai acontecer no dia 19 de abril de 2020. Então é o primeiro desse ano, né? São sempre dois, sempre mais ou menos abril e mais ou menos outubro, se eu não me engano, setembro, outubro. Enfim, o que eu estou fazendo então? Estou pegando as questões de custos de provas anteriores, estou trabalhando até agora com a prova de 2011 e esse é nosso segundo vídeo sobre esse tema, né? Então, e a gente tem uma novidade para você aqui nos nossos canais, né? Nós vamos colocar, eu vou disponibilizar para você esse caderno de questões resolvidas. É o caderno que eu estou usando aqui, ó, tá aqui na minha mão, né? Esse aqui, vou disponibilizar caso você queira. Então no YouTube vai ter um link aí embaixo para você clicar e você ir até o nosso site e obter esse caderno de questões resolvidas. No Instagram, o link vai estar na bio ali do Instagram. No Facebook a gente consegue colocar o link embaixo também. E você vai poder ter acesso a esse material, beleza? Então eu vou para resolver aqui, ó, no nosso caderno. Então essa numeração que eu estou colocando é uma numeração do nosso caderno. Então vai ser a questão 4, não, esse é o segundo vídeo dessa série. Então o anterior vai ter questão 2 e 3. Então no nosso caderno de questões, essa é a questão 4, que é da prova de 2011, tá bom? Vamos lá. Vai aparecer para você aí a questão e eu vou ler a questão e as respectivas respostas para a gente poder discutir. Então vamos lá, ó. Uma determinada empresa, questão número 4, tá? No mês de agosto de 2010, apresentou custos com materiais diretos no valor de R$30 por unidade e custo com mão de obra direta no valor de R$28 por unidade. Os custos fixos totais do período foram de 160 mil. Sabendo-se que a empresa produziu no mês 10 mil unidades totalmente acabadas, o custo unitário de produção pelo método do custeio por absorção e custeio variável é, respectivamente, letra A, 46 e 44, letra B, 58 e 46, letra C, 74 e 58 e letra D, 74 e 74. Então, para a gente responder essa questão, nós temos que discutir quatro conceitos, quatro conceitos muito importantes, são conceitos que nós já tratamos aqui em vídeos anteriores do nosso canal, mas que sempre vale a pena a gente conversar, que é absorção, variável, custo fixo e custo variável. Então vamos lá, custeio por absorção. Eu tenho vários sistemas de custeio. Custeio por absorção, de forma bem resumida, é o seguinte: todos os custos, quando eu falo do minha CMV ou CPV, CPV se for indústria, ou CSP, né, custo do serviço prestado, se eu estiver falando de prestadora de serviço, o que vai para dentro do meu CMV? CMP não, né, gente? CMV. Vou arrumar aqui. Coisa horrível. CMV, CPV ou CSP. O que vai para dentro? No custeio por absorção, tudo aquilo que é custo, sendo fixo, sendo variável, sendo custo direto de fabricação, tudo que é custo vai para dentro do meu CMV, o custo apurado do período, tá bom? Então nesse sistema de custeio, eu não tenho margem, eu não tenho como tomar decisões do ponto de vista gerencial. Ele é mais quadradão, né? Ele é focado na prestação de informações, ele é de extrema importância, mas voltado à prestação de informações. O sistema de custeio variável, não. Aí com ele eu consigo obter decisões, eu consigo obter, tomar decisões, eu consigo calcular um ponto de equilíbrio, eu consigo ponto de equilíbrio contábil, financeiro, econômico, enfim. Eu consigo apurar a margem de contribuição, que é o lucro unitário de cada produto, considerando somente os custos variáveis. Então, a partir dele eu consigo trabalhar várias decisões, tá bom? O custo fixo o nome já diz, né? Ele é um custo que ele é fixo, ele ocorre independente do meu volume de produção e vendas. Então é um custo que eu vou ter sempre que trabalhar para gerenciá-lo. Então, conceito aí básico, né? Um custo que eu vou trabalhar para gerenciá-lo, porque ele tem essa ocorrência independente e não é valor fixo, tá, gente? É ocorrência. Então, exemplo mais clássico, aluguel da produção, porque eu estou falando de custo, né? Alguma mão de obra
Uma mão de obra, por exemplo, não utilizada é um custo fixo, porque eu vou ter que pagar do mesmo jeito. E se eu não utilizar, vou ter que pagar do mesmo jeito. E o custo variável, característica do custo variável é que ele depende do meu volume de produção, tá bom? Então, tendo discutido esses conceitos, vamos partir para a resolução. Questãozinha assim muito tranquila de resolver. Na verdade, se você... eu vou começar por um outro caminho, só para a gente entender, ó. O que é o custo variável? Ó, esse custo direto aqui, esse custo direto que é apresentado, ele é um custo variável. Então, ó, custos variáveis, R$30 de custo direto, mais 28 de mão de obra direta. Somando os dois, 58. Porque o custo variável não considera, unitário, não considera o custo fixo, somente que é variável. Se nós analisarmos as questões, o gabarito, a única resposta que atende a isso é a letra C. Então a gente já achou, né? Olha que chato, né? A gente já achou a resposta, a letra C. Sem nem ter precisado resolver. Às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece, para facilitar. Ou você fala, nossa, tá tão fácil que eu acho que tá errado. Já passou por isso também? Quem nunca, né, passou por isso? Mas a única resposta que eu tenho é a segunda opção como 58. Então ele pergunta, respectivamente, por absorção e variável, 58 letras. Se 58 é a única resposta que atende esse requisito, então letra C, 58 é o variável e 74 vai ser por absorção. Mas vamos fazer, porque nós somos dedicados, nós queremos muito mais do que passar na prova, nós queremos aprender também custos, né? Então vamos fazer. Olha só, no custeio por absorção, custeio C por absorção, tudo aquilo que é custo. Então o que é custo? R$30 de custo direto, mais 28 da mão de obra direta, mais um rateio do custo fixo, que eu preciso considerar aqui. O custo fixo, pessoal, do período, lembrando que todas as unidades foram produzidas até o fim, então não tem que lidar com proporção aqui, né? É só com o que foi produzido até o fim. Então, ó, eu tive um custo fixo de 160 mil para produzir. No custeio por absorção, dentro da CMV do custo do produto, vai o custo fixo. Então, ó, 160 mil dividido pelo Q, que é a quantidade de 10 mil que foi produzido, cortar uns zeros aqui, ó. Corta 3 zeros, corta mais um zero. 160 mil dividido por 10 mil, meu custo fixo por unidade, R$16. Então, 30 mais 28 mais 16 igual a R$74. Então, questãozinha assim, tranquila de ser resolvida, né? Basta entender aí os conceitos aí que eu expliquei para vocês, de custeio por absorção e custeio variável. Então, cada um vai me trazer um resultado diferente da minha CMV ou CPV, porque cada um tem um critério diferente, cada um tem uma função. Esse aqui, o absorção, tem a função de prestação de informações e o custeio variável tem a função de gerenciamento, né, de tomar decisões gerenciais. Mas é assim que eu resolvo essa questão. Então, gabaritinho, letra C. No meu caderno de questões que eu preparei para você, vai ser a questão número 4, tá bom? Então, letra C. R$74 no custeio por absorção e R$58 no custeio variável, tá bom? Fechou? Então vamos a mais uma. Mais uma porque tá interessante o negócio. Olha lá. Questão 5 no meu caderno, que você vai acessar aí para ganhar. Eu vou ler, vai aparecer para você na tela e eu vou ler ela aqui. Vamos ler junto ela aí. Vamos lá, ó. Uma empresa industrial aplicou no processo produtivo, no mês de agosto de 2010, R$50 mil de matéria-prima, 40 mil de mão de obra direta e 30 mil de gastos gerais de fabricação, ou custos indiretos de fabricação. O saldo dos estoques de produtos em elaboração em 31/7 de 2010 era de 15 mil e em 31/8 de 2010 de 20 mil, ou seja, saldo inicial 15, saldo final 20. O custo dos produtos vendidos no mês de agosto foi de 80 mil e não havia estoque de produtos acabados em 31/7 de 2010. Com base nas informações, assinale a opção que apresenta o saldo final
em 31/8 de 2010 dos estoques de produtos acabados. Então as opções são: letra A, 35 mil, letra B, 55 mil, letra C, 120 mil e letra D, 135 mil. Às vezes eu estou aqui sofrendo e esqueço de colocar meu óculos, né? Esqueço que a idade chegou. Vamos discutir essa questãozinha então. Na verdade, gente, essa questão ela vai tratar de movimentação de estoque. Então não tem grande segredo aí também, né? Então essa questão trata principalmente de movimentação de estoques de produtos em processo e produto acabado. E exige um entendimento nosso sobre esse fluxo de movimentação, né? Então o estoque de produto em processo se movimenta basicamente por entradas de insumos de produção e por saída de produto acabado. Então como que o estoque de produto em processo? Eu entro com produtos, olha lá, produto em processo, como que ele se movimenta, né? Produto em processo. Então, entra insumos e sai PA, produto acabado. Então vamos analisar a questão. Diz o seguinte, ó, eu tinha um saldo inicial, aí de acordo com a nossa questão, o saldo dos estoques produto em elaboração era no valor de 15 mil. Então eu tinha um saldo inicial de 15 mil de produtos em elaboração. Estou primeiro tratando com o estoque de produtos em processo, tá bom? E aí entrou nesse período 120 mil, que são 50 mil de matéria-prima, 40 mil de mão de obra e 30 mil de custos indiretos. Então, olha lá, ó, saldo inicial de 15 mil, tive ingressos de custos, entradas, né, de 120 mil no período, entradas de 120 mil. Quais são essas entradas? 50 mil de matéria-prima, 40 mil de mão de obra direta e 30 mil dos custos indiretos de fabricação. E aí também a informação que esse estoque, ele fechou com saldo de 20 mil reais. Saldo final, 20 mil reais. Então, qual que foi a movimentação desse estoque no período? Vamos lá. Eu começo com 15 mil, o entendimento aqui basicamente é movimentação de estoque. Eu começo com 15 mil de produtos em elaboração, eu entro com 120 mil referente a matéria-prima, mão de obra e custo indireto. Se eu somar os dois, 135 mil. E ele termina com saldo final de 20 mil. Então se eu tinha 15, entrou 120, chega a 135. Termina com 20, a movimentação no período de estoque, entre entradas e saídas, considerando o saldo inicial, foi de 115 mil reais. Então a movimentação de estoques em processos foi de 115 mil reais nesse período. Depois eu vou ter um outro estoque sendo movimentado aqui, que é o de PAs, ou produtos acabados. Ainda estou descobrindo uma forma de escrever os PAs, né? Produtos acabados. Quando você vê essa sigla aqui, você sabe que eu estou falando de produtos acabados. Bom, produto acabado se movimenta por entrada pelo que vem de produtos, então ele é alimentado pelo que vem de produtos em processo, o produto é processado, ele é entregue no produto acabado e pela saída através das vendas. Então entra pelo que vem de produto em processo, estou trazendo a setinha aqui para você, e sai por meio do CPV, custo do produto vendido. Então quais são as informações que nós temos aí, ó? Eu recebi, saiu do estoque de produto em processo, 115 mil para o produto acabado. Então houve uma transferência de estoque de 115 mil no período. Então, olha lá, o estoque que abastece o estoque de PA, de produto acabado, é o de produto em processo. Faz sentido, pessoal? Eu processo o produto, deixo ele prontinho, mando ele para onde? O estoque de produto acabado. Falando da operação contábil e de custos aí, tá bom?
de 115 mil, foi o que nós encontramos anteriormente, certo? 115 mil, e a informação do exercício é que eu tive uma saída, então 115 mil é a entrada do estoque de processo, de produto em processo. Então o estoque de produto em processo, ele recebe insumo, ele processa o produto, aí ele vai e entrega o produto acabado. Quanto que ele entregou no período? Esses 115 mil que nós calculamos, joguei aqui. E a saída do produto acabado é o quê? É o CPV. É contabilizar através do CPV, que é o custo do produto vendido, que foi o que eu efetivamente vendi para o meu cliente. A informação do exercício, olha lá, CPV do período, 80 mil reais. 80 mil é o meu CPV. Então, qual que foi o saldo final dos produtos acabados? Entrou 115, saiu 80, eu fechei um mês com saldo de 35 mil reais. Qual que era a pergunta mesmo? A gente vai, né? E acaba esquecendo. Então a pergunta é, com base nas informações, assinale a opção que apresenta o saldo final do estoque de produtos acabados. Então, nosso gabarito, chegamos ao valor de 35 mil, nosso gabarito, letra A. Então, o estoque final dos produtos acabados foi de 35 mil reais. Vou dar uma retomada para a gente clarear o entendimento. É uma questão relativamente tranquila, mas é cheia de detalhes, né? Porque vai tratar de movimentação de estoques, basicamente é isso. Então, olha lá, produto em processo. Quais são as informações que eu tenho a respeito dele? Eu tenho informação, olha lá, que eu tenho um saldo inicial de 15 mil, de produto em elaboração ou em processo. Tem um saldo final de 20 mil e ele recebe essas entradas aí no período. 50 mil de matéria-prima, 40 mil de mão de obra e 30 mil de CIF. Então, como que eu movimento ele? Saldo inicial 15 mil, ele é movimentado pelo que entra de insumos e a saída é porque é para onde vai o PA, né? Então a movimentação dele é feita dessa forma. Então eu tenho 15 mil de saldo inicial, eu recebo entradas de 120 mil, sendo 50 MP, 40 mil mão de obra direta e 30 mil de CIF, somando os três, 120 mil, e ele fecha o período com saldo final de 20 mil. Então 15 com 120, 135, menos 20, 115. 115 foi a movimentação que saiu e foi para o produto acabado. E aí o saldo inicial do produto acabado era zero. Então isso também facilita um pouco nossa conta, né? Então eu tive no período uma entrada de 115 mil no meu estoque de produtos acabados, que vieram da onde? Vieram do produto em processo. Então ela foi transferida para cá, 115 mil. Estou falando de movimentação de estoque, tá? E aí eu tive uma saída para o CPV, custo do produto vendido, no valor de 80 mil. Então, saldo final, 115 que entrou, menos 80 que saiu, 35 mil. Resumindo, é assim que a gente resolve essa questãozinha, tá bom? Questão aí tranquila de movimentação de estoque. Bora para a próxima questão, mais uma questão no vídeo de hoje. Olha aí, é uma questão diferente, né? Então, ela vai tratar de mais focada em gestão financeira também, além de falar de custos. Então, no meu caderninho vai ser a questão 6 e eu vou ler com você, tá bom? Você pode acompanhar aí a leitura. Olha lá, em 31 de dezembro de 2010, uma determinada companhia publicou a seguinte demonstração contábil. Aí aparece para você a demonstração contábil com ativo circulante, disponível, clientes, estoques, todas as informações, os números aí de 2 anos, 2009 e 2010, o passivo IPL, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, tá tudo aí, né? Aí, com relação ao balanço patrimonial acima, assinale a opção correta. Letra A. O capital circulante líquido foi ampliado em 2.400 e o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 0,15. Letra B. O capital circulante líquido foi ampliado em 4.600 e o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 0,10. Letra C. O capital circulante líquido foi reduzido em 2.400 e o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 0,15. E letra D. O capital circulante líquido foi reduzido em 4.600 e o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 0,10.
A questão trata de dois temas interligados. Então, antes da gente resolver a questão, fazer as continhas, que é o capital circulante líquido e que é a liquidez corrente. Então, o capital circulante líquido ele é dado pela diferença entre o ativo circulante menos o passivo circulante. Teoricamente, é a folga que eu tenho, né? Porque ó, o que é ativo circulante? É tudo aquilo que eu tenho que pagar no próximo ano, né? Teoricamente. Então, fecha o balanço dia 31/12, é tudo aquilo que eu tenho que pagar no próximo ano. Desculpa, ativo circulante, tudo aquilo que ou é dinheiro ou vira dinheiro no próximo ano, né? Ativo circulante é isso. O que eu tenho lá basicamente? Estoque, caixa, disponível, né? Clientes, etc. E o passivo circulante é tudo aquilo que eu tenho que pagar no próximo ano. O que vai constar lá? Fornecedor e contas a pagar, empréstimos, impostos, salários e etc. Tá bom? Então, a diferença entre os dois é o chamado de capital circulante líquido, né? Um conceito que a gente pode discutir mais a fundo posteriormente no próximo vídeo. E o liquidez corrente é um indicador que eu pego o meu ativo circulante, divido pelo meu passivo circulante e o índice que eu encontrar, eu encontro uma conta mais ou menos assim, para cada real de ativo circulante, ou seja, do que eu vou receber no próximo ano, eu tenho X de passivo. Então, por exemplo, se eu encontrar aqui 1,20, um exemplo, tá? Não do exercício. 1,20, o que significa? Para cada real que eu tenho que pagar, eu tenho 1,20 de cobertura. Então, basicamente, são dois conceitos aí de gestão financeira bem importantes, tá bom? Então, para resolver essa questão, ele fala da variação de um ano para o outro. Então, eu tenho que resolver os dois indicadores dos 2 anos. Então, vou dividir aqui no meio nosso espaço. Vou pegar aqui 2009 e 2010. E aí vai facilitar. E aí a gente acha a variação. Então, vamos lá. O ativo circulante em 2009 foi de 57.400. O passivo circulante em 2009, 36.600. Então, o CCL nesse período, 57.400 menos 36.600, meu CCL foi de 20.800. O que eu fiz, gente? Capital circulante líquido, ativo circulante menos passivo circulante. Em 2009, um menos o outro, resultado 20.800. O quociente de liquidez corrente de 2009, eu vou pegar ativo circulante pelo passivo circulante, 57.400. Vou colocar aqui, ó, liquidez corrente, 57.400. Dividido por 36.600, vai dar 1,57. Ou seja, em 2009, o meu capital circulante líquido foi de 20.800, que é a diferença entre o que eu vou receber e o que eu vou pagar, positiva aqui no caso, e o meu quociente é de 1,57. Ou seja, para cada real de compromisso que eu tenho R$1,57 de cobertura. Basicamente, a interpretação é essa. É um quociente de liquidez interessante, tem várias críticas sobre ele, tem várias questões. Por exemplo, aqui dentro tem os estoques, né? Mas assim, é 100%, eu posso confiar cegamente, né, totalmente nesse quociente? Não, porque ele depende de venda de estoques, ele depende de recebimento de clientes, mas é um quociente de liquidez que é utilizado aí, tá bom? E ele é interessante sim, porque ele traz essa medida, né? Então mostra a minha folga financeira, entre aspas. Beleza? Então, 20.800 CCL, 1,57 de liquidez corrente no ano 2009. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento no ano 2010. Em 2010, meu ativo circulante é de 61.800. O meu passivo circulante, 43.400. Fala, Kleber, eu queria acompanhar a resolução das questões. Vai ter aí no link aí, no YouTube, no Facebook, o link abaixo aí do vídeo. E no Instagram, o link na bio,
para você baixar esse caderno de questões e acompanhar junto comigo aí enquanto eu estou resolvendo, tá bom? Então você pode acompanhar aí, mandar sua dúvida, interagir, porque a gente gosta disso. Então olha só, ativo circulante em 2010, voltando aqui, né, 61.800, passivo circulante 43.400. Um menos o outro, o meu CCL em 2010, 18.400. Certo? E o minha liquidez corrente em 2010, liquidez corrente, fórmula está aqui, ativo circulante 61.800 dividido passivo circulante 43.400, um pelo outro, liquidez corrente em 2010, 1,42. Beleza? A pergunta é a seguinte. Pergunta é, qual foi a variação do capital circulante líquido e do quociente de liquidez corrente entre 2009 e 2010? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu trocar a cor aqui, gente, para facilitar para a gente se identificar. Olha lá. O meu capital circulante líquido em 2009 foi 20.800. Menos o meu capital circulante líquido em 2010 foi 18.400. Um menos o outro, eu vou encontrar um resultado de 2.400. Agora eu estou começando a achar a resposta da questão. Então, a variação do capital circulante de um ano para o outro, capital circulante líquido, um menos o outro, foi de 2.400. E do meu indicador de liquidez corrente, em 2009, foi de 1,57. Olha ele aqui, ó. Que nós resolvemos, né? Em 2010, olha ele aqui, ó. Foi de 1,42. Então, se eu fizer 1,57 menos 1,42, eu vou encontrar que houve uma redução em 0,15. Ou seja, voltando para as nossas questões, a resposta que atende aí a essa resolução é a letra C, e é a resposta correta, né? O capital circulante líquido foi reduzido em 2.400 e variou em 2.400, e o quociente de liquidez foi reduzido em 0,15. Era 20.800, caiu para 18.400, qual que é a redução? 2.400, entendeu a lógica? Era 1,57 o indicador de liquidez corrente, caiu para 1,42, foi reduzido em 15 centavos. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Então mais 3 questões para você, cada vídeo eu vou colocar 3 questões para você, referente à prova do ano de 2011. E lembrando que você pode ter esse caderno de questões, né? No YouTube, tem um link embaixo aí, no Facebook também, e no Instagram, link na bio do nosso Instagram. Beleza? Não se esqueça de comentar, perguntar, questionar alguma coisa. Estamos aí à disposição. Abraço e quero ver você nos próximos vídeos. E se prepara aí, boa preparação. Valeu!